Imagina só viver uma vida de puro luxo, tipo, viajar o mundo todo, se hospedar nos melhores hotéis, só andar de carrão. E o mais inacreditável, sem gastar um centavo. Essa era a vida do Frank Abagnale Jr., um mestre da lábia, um golpista de primeira linha, famoso mundialmente. Ele viveu o sonho de muita gente, tudo por causa da sua capacidade absurda de inventar histórias e enganar todo mundo. Mas a história dele vai além da adrenalina do golpe. É sobre até onde a gente vai pelos nossos desejos, sabe? É aquela linha tênue entre o certo e o errado, a vontade de arriscar tudo e a chance de redenção que todo mundo busca. A vida do Frank Abagnale Jr. é uma aventura que não sai da cabeça, que te prende do começo ao fim e te faz questionar tudo que você acredita. A trajetória do Frank no mundo dos golpes começou lá na infância. Ele era de Nova York, de uma cidadezinha chamada New Rochelle, e ninguém imaginava que ele ia acabar assim. Ele era um menino esperto, carismático, mas a vida aparentemente perfeita dele desandou quando os pais se separaram. Imagina só, com apenas 15 anos, ele no meio daquela briga, daquela mágoa toda. Aquela dor, aquela confusão, marcaram ele para sempre. E ele acabou buscando atenção de um jeito nada convencional. Ele queria a família que ele tinha antes, a estabilidade que ele perdeu. Mal sabia ele que essa vontade ia transformar a vida dele numa série de golpes que iam fazer ele ser amado e odiado pelo mundo todo. O primeiro golpe do Frank foi de leve, tipo um moleque testando os limites. Ele usou o cartão de crédito do pai dele para pegar gasolina de graça. Ele enchia o tanque e convencia o frentista a dar um dinheiro para ele, falando que o pai dele estava longe e que era o único jeito de conseguir dinheiro para outras coisas. Essa mentirinha foi um divisor de águas. Ele viu que conseguia enganar os outros e sair ileso, e isso mexeu com ele. O sucesso, mesmo pequeno, aumentou a vontade dele de ir além. Ele viu que podia manipular as situações a favor dele. Mal sabia ele que esse era só o começo de uma jornada muito maior e mais ousada no mundo dos golpes. Um dos golpes mais ousados do Frank foi se passar por piloto da Pan Am. Ele tinha só 16 anos na época, mas conseguiu convencer todo mundo que era um comandante de avião experiente. E sabe que a carinha de novinho dele ajudou? As pessoas acreditaram que ele era um prodígio da aviação. Ele estudou tudo da Pan Am, os uniformes, os procedimentos, até falsificou documentos da FAA. Ele era confiante, charmoso, e ninguém desconfiava de nada. Ele se aproveitou da confiança das pessoas em figuras de autoridade, e o papel de piloto caiu como uma luva. Ele era um mestre em observar as pessoas, entendia como elas se comportavam e usava isso a favor dele. Ele sabia que um uniforme e uma postura confiante abriam portas e calavam a boca de qualquer um. A época dele como piloto durou pouco, mas foi emocionante, mostrando como ele era audacioso e como uma mentira bem contada podia fazer qualquer um acreditar. Os golpes do Frank não eram só de glamour. Às vezes, ele se metia em cada fria. Teve uma vez que ele se passou por médico e virou supervisor do pronto-socorro de um hospital. Ele não tinha estudo nenhum, só a lábia, o charme e a esperteza. Ele lia livros de medicina, observava tudo que os médicos faziam e copiava. Ele se justificava dizendo que estava só acompanhando os médicos experientes. Com a lábia que ele tinha, ninguém desconfiava, nem os outros médicos, nem os pacientes. Ele mostrou como o sistema era frágil, como era fácil enganar as pessoas que confiavam nele. Ser médico era um jogo perigoso. Vidas estavam em risco. Mas ele conseguiu manter a farsa, o que só aumentou a fama dele de mestre da manipulação. O Frank não tinha limites. Ele chegou a falsificar um diploma de direito de Harvard, passou na prova da OAB e conseguiu um emprego na Procuradoria-Geral do Estado da Louisiana. Imagina só, sem nunca ter estudado direito.
Ele conseguiu enganar até os advogados mais experientes. Ele devorava livros de direito, aprendendo o suficiente para conversar e até fazer algumas tarefas básicas. Ele sabia que, muitas vezes, as pessoas confundiam confiança com competência. Ele incorporou o personagem e se deu bem, se aproveitando da confiança que a área do direito tem em diplomas. A vidinha de advogado dele não durou muito, porque a falta de conhecimento dele acabou aparecendo. Mas esse caso mostrou que ele acreditava que podia enganar qualquer um, até os especialistas em direito. Essa vida de falcatrua não podia durar para sempre, né? Os golpes do Frank estavam cada vez mais ousados, e ele estava chamando a atenção demais. O FBI, liderado pelo agente Carl Hanratty, um cara que não desistia nunca, estava na cola dele. Começou um jogo de gato e rato, tipo um filme de ação. O Hanratty queria pegar o Frank de qualquer jeito, ele queria entender como funcionava a cabeça de um golpista como ele. E o Frank adorava fazer o FBI de bobo, para ele era só um jogo. Ele deixava pistas falsas, despistava os agentes, usava tudo o que ele sabia sobre as pessoas para ficar sempre um passo à frente. A perseguição era emocionante, mostrava a inteligência e a determinação dos dois. A máscara do Frank finalmente caiu na França quando ele foi preso pela polícia francesa. Ele passou um tempo na cadeia em vários países, França, Suécia, até que voltou para os Estados Unidos. Mas a história dele não termina aqui. Os agentes do FBI viram que podiam usar o talento especial dele para alguma coisa boa. Eles ofereceram um acordo: trabalhar para eles, usando a experiência dele para pegar outros golpistas. O Frank, que estava para pegar uma cadeia daquelas, topou na hora. E assim começou a transformação dele, de golpista para consultor. A vida do Frank deu uma guinada inacreditável. Ele começou a trabalhar com o FBI, ensinando tudo o que ele sabia sobre golpes e fraudes. Ele ajudou a criar novas estratégias para combater crimes financeiros, se tornando um cara importantíssimo para a agência. Ele dava palestras na academia do FBI e era consultor de vários bancos, dedicando a vida a impedir que outras pessoas caíssem nos mesmos golpes que ele aplicava. A história dele é um exemplo de que a redenção é possível, mesmo para quem já fez muita besteira. A vida do Frank Abagnale Jr. mostra como o ser humano é complexo, como a gente se sente atraído pelo proibido e como uma segunda chance pode mudar tudo.